Olá, saudações, meu nome é Narciso e nesse exato momento nós vamos fazer preparação para o primeiro teste e também segundo. Isto serve para o quarto ano de gestão de recursos humanos, tanto como manhã e tarde. Então, feito isso, a primeira coisa, eu dei-vos este teste, que foi o primeiro teste dos cursos anteriores. E há essa necessidade de nós prepararmos a partir dela. Então, feito isso, número 1 diz o seguinte: crie um documento no Microsoft Word com o nome teste e guarda-o no desktop ou ambiente de trabalho numa pasta. Intitule pelo seu nome completo, curso e período. Então, feito isso, tu tens que ir para o desktop. Tenho aqui desktop. Tem este layout do desktop. Tu tens que clicar no lado direito do mouse, a aparecer essas opções, e tu vens para novo ou new folder ou nova pasta. Tu aloca aí seu nome completo, o curso, o período. Então eu vou alocar aqui o Narciso, nascimento, quarto ano, período, manhã ou tarde. Vou colocar aqui um hífen, ou tarde. Ok? Então, feito isso, eu já criei aqui uma pasta com o nome completo, o ano e período. A seguir, diz o seguinte: digite o texto abaixo tal como está. Isto onde? Isto no Microsoft Word. Então, tens que clicar no botão iniciar. Então, procura por Word. Então, vou digitar aqui mesmo Word. E aqui está a aplicação, o aplicativo. Faço um clique. Ele vai abrir. Ok. E aqui está. Este é o layout do Word. E este Word aqui é um bocadinho mais avançado. Parece que é 2020. Então, feito isso, nós estamos aí a usar o Word 2007, mas não existe muita diferença. Então, feito isso, nós temos que digitar este texto, onde vai escrito aqui texto, coisas da vida. Então, o que eu vou fazer nesse exato momento, eu vou copiar esse texto para ser mais preciso. Eu vou clicar nesse texto, digitei esse texto, que é a sabedoria ou coisas da vida. Nós já falamos desse texto mesmo na turma, já digitamos várias vezes, e é uma necessidade de editar ele ou formatar um texto para aquilo que a gente quer. Então, feito isso, você já digitou o texto e a linha A diz o seguinte: aliás, o texto tem que digitar assim como ele está. Então, como ele está, eu vou aqui alocar, vou posicionar esta janela para o lado direito e esta vou alocar no lado esquerdo, só para vocês terem uma ideia. Desse jeito. Então, aqui o texto aparece aqui bordado. Então, marco, bordo e aloco em sublinhado, que este é esse aqui. E a seguir tem coisas da vida, também está bordado e está alinhado, mas sim no meio. Então está aqui o posicionamento do texto ao meio. E a seguir aqui, a partir de partilhar, aliás, respeitar as regras do jogo, até ver uma vida equilibrada, ele está assim, marcado. Existe uma marca, mas houve uma falha aqui na partilha, mas partilha também deve estar marcado, então vou marcar. Então, feito isso, eu vou colocar aqui essas marcações. Então, a marcação onde fica? Fica na página inicial, na base, e tem este compartimento de parágrafo. Então, feito isso, tem aqui esses menus. O primeiro menu é marcação em caracteres.
Então tem esses caracteres e aloque exatamente este caractere, que é exatamente este que existe aqui. Então feito isso, você já teria feito, mas havia necessidade de alocar aqui esta imagem ou estas duas imagens. Então feito isso, nos dias de teste, o que eu faço? Essas imagens eu disponibilizo, eu coloco elas no desktop. Tu vais inserindo exatamente essas duas imagens. Então eu vou aqui inserir. Quando eu quiser inserir uma imagem, eu vou clicar em inserir. Inserir o que é tabela? Não, mas sim imagem. Esta imagem está nesse dispositivo ou neste computador. Então o computador está a processar e vou procurar aqui as imagens. Eu não sei se tenho aqui a imagem. Eu vou fazer o seguinte, eu vou inserir esta. Inserir e vou inserir a outra. Inserir a outra. Ok, então inserir. Então feito isso, nós inserimos aqui duas imagens. Só que essas imagens, o seu tamanho é muito largo. Então há uma necessidade de diminuirmos. Então para diminuir, tens que clicar na imagem. E praticamente quando tu clicas, aparece aqui esses limites, essas bordas, com pontinhos. Então se você quer diminuir a imagem, leve o seu mouse até esses pontinhos e diminua. Então eu vou começar de baixo para cima. Eu vou levar o meu mouse até esse pontinho e clico. E o meu mouse vai se apresentar assim e arrasto na parte superior. Assim eu estou a diminuir a imagem. Aos poucos, fazer o mesmo. Vou diminuir também aqui no meio, vou diminuir. Há essa necessidade também aqui vou diminuir. Deixo assim. Aquela imagem na parte superior eu faço o mesmo. Clico nessas bordas. Vou diminuindo. Assim sucessivamente. Vou diminuir mais. E fica assim. Então feito isso, não tem que essa imagem aqui, não é possível girar ela. Aliás, nem mover. Então estou a clicar e ela não está a mover. Então o que a gente faz? Se eu clico fora da imagem, conseguem ver que na parte superior nós temos aqui arquivo, página iniciar, inserir, desenhar, design, não sei o que, até ajuda. Ou ajuda. Mas quando eu clico na imagem, há de aparecer um novo compartimento aqui que é formato de imagem ou formatar imagem. Então há essa necessidade. Clique na imagem, vai clicar em formato de imagem e tem esses vários compartimentos. Mas o compartimento ideal é este aqui, que vem escrito posição. Então clique e aqui existem várias posições de imagem, mas usem esta posição e a imagem já estará pronta para ser movida. Então eu vou mover ela para aqui. Faço o mesmo com esta imagem, clico, vou na posição, aloco no meio e vou posicionar a imagem. Só que essa imagem é um bocadinho mais grande, vou diminuir. Então fica assim. Já também diminui um bocadinho. Então fica assim. Assim você já teria inserido duas imagens. E feito isso, você teria mais ou menos quantos valores? Dois valores. Ter feito digitado e formatado desse jeito e colocando duas imagens, dois valores. Depois a linha A diz o seguinte: para o título, utilize o tipo de letras Candara tamanho 14.5, ok? Então há essa necessidade de marcar que é coisas da vida, porque aqui está a pedir só o título. Para o título, utilize o tipo de letras Candara tamanho 14.5. Então vais marcar o título, vais para aqui esse compartimento, tipo de letras. Então procuro por Candara. Se não aparecer aqui Candara, então escreva mesmo Candara. Está aqui, Candara. Então clico em Enter. Assim eu escolhi Candara, mas o tamanho é 14.5. Então está aqui 14, mas não existe 14.5. Eu clico em 14,5. Assim clico em Enter. Já cliquei ou aloquei 14.5. Assim já está feito Candara 14.5. A linha A. Só de você ter feito isso seria 1.25. Pois o corpo do texto utilize Time New Roman, tamanho 12 e justificado. Então o corpo de texto é este. O tipo de letra é Time New Roman. Vou para aqui. Procuro Time New Roman.
tamanho 12. E estão a ver aqui parágrafo, tem esse posicionamento de texto. Isso vai para o meio, para o lado direito. Mas nós queremos este que é justificar ou justificado. Então clica em justificado, fica assim. E o espaçamento tem que ser 1.5. Tem esse outro compartimento, vem escrito espaçamento de linha, que é 1.5. Então fica assim. Se haver uma necessidade de alterar a imagem e colocar no sítio próprio, tu trocas, vai depender de si. Sim. Ok? Então já está feito. E a seguir diz o seguinte, número 2. Insira a tabela abaixo, tal como está. Então nós temos que, quando trabalhamos com tabela, estamos a trabalhar com linhas e colunas. Então feito isso, nós temos aqui colunas e linhas. Então quantas colunas tem? Temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 colunas. Agora quantas linhas tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 linhas e 7 colunas. Então vou inserir aqui tabela e vou desenhar a tabela e não vou exatamente alocar automaticamente. Então vou aqui desenhar, vou inserir tabela, número de colunas são 7 e linhas são 9. Vou digitar e aloco OK. E aí está. Isto é número 2. Se haver uma necessidade de escrever o mesmo número 2, vai depender de si. Então vou aqui, 2, ou vou alocar aqui tabela. Então há essa necessidade de formatarmos a tabela tal como está a esse pedido aqui. Então, como vocês conseguem ver, a partir da terceira coluna, a primeira linha está aqui unida. Então vamos fazer o mesmo. Então vamos marcar assim e vamos unir. Então para unir, nós temos aqui, é necessário que saibam o seguinte. Se eu clico fora da tabela, aqui os compartimentos que aparecem na parte superior é página até ajuda. Mas se eu clico na tabela, aparece um outro compartimento que é design da tabela e layout. Entretanto, eu vou clicar na tabela, vou marcar e vou em layout e tenho aqui mesclar ou unir. Isso aqui depende muito do português. Esse português parece brasileiro e entretanto vem escrito mesclar, mas normalmente vem unir. Então clique em unir. Então assim você já uniu e escreva exatamente assim como está aqui, que é pauta. Então vou escrever aqui em maiúsculo pauta. Então nesta primeira coluna e segunda da primeira linha está aqui sem limites. Então é necessário que clique na tabela, na parte superior tem esse design da tabela, exatamente aqui. Mas aqui aparece exatamente fora deste compartimento, que é Windows. Este Windows é 11. Entretanto, pode aparecer exatamente aqui no layout. E exatamente aqui no layout. Mas o Windows 7 aparece aqui no design da tabela, exatamente no lado direito superior. Aparece aqui borracha, mas aqui no Windows 11 aparece no layout, na parte esquerda, no segundo compartimento de desenhar, tem aqui borracha. Clico, levo a borracha e apago as linhas ou os limites que eu necessito apagar. Feito isso, eu vou deixar a borracha. Assim eu já apaguei e vou novamente